Seja bem-vindo à Ideias em Instante, espaço deste canal onde semanalmente lhe damos a conhecer novos autores e obras. Esta semana o tema é turismo e o nosso convidado é nada mais nada menos que Jacques Swiffer, consultor e um grande apaixonado por nosso Portugal. Jacques, em primeiro lugar, muito prazer por estar aqui connosco. Um prazer a todo Eu comecei por identificá-lo como um grande apaixonado por Portugal. Foi assim que, foi assim que o conheci, porque quando o li pela primeira vez, em que várias eram as exclamações, e são, em que nas suas inúmeras obras, creio que já vai para cima de 30, não é? Livros de 39. autor. 39 livros de autor, portanto não há nenhuma editora, é uma coisa até um pouco inédita. E nestas obras, em todas elas, fala do nosso Portugal como se o Portugal fosse seu. Há quantos anos é que vive cá, em primeiro lugar? Eu vivo cá há 6 anos e meio. Contudo, eu tinha vindo muitas vezes a Portugal anteriormente e cada vez que vinha descobri uma nova região e ficava cada vez mais encantado, justamente pela enorme diversidade cultural, geográfica, natureza, tudo é muito variado. E fiquei encantadíssimo e, sobretudo, porque o povo é super simpático. Portanto, eu comecei por lhe fazer essa pergunta porque realmente são fatores de diferenciação que nós portugueses temos e que Portugal tem como um todo. O Jacques não quer só falar um pouco das suas origens. Sei que nasceu numa favela no Rio de Janeiro. Pode falar um pouco das suas origens? Sim. Só para fazermos aqui uma ponte para o turismo. Isso já, agora falamos da bela cidade, claro. Enfim, carioca. Era assim, meu pai era russo, minha mãe romena, e foram muito cedo para o Brasil, porque a Europa Central, naquela altura, era extremamente pobre e, portanto, encontraram-se lá muito pobres, porém profissionais, cada um na sua área. E eu, portanto, nasci numa favela, mas aos 12 anos, 10 anos, mais ou menos, já tínhamos uma casita mais ou menos em ordem. E pronto, meus pais trabalhavam e quando meu pai faleceu aos 11 anos, eu comecei a trabalhar. Portanto, meu primeiro trabalho, eu tinha 11 anos. E quando saiu do Brasil, um pouco mais tarde, veio viver para a Europa? Vim para a Europa, fui para a Suécia. Eu sou cidadão sueco e, portanto, eu tive o grande privilégio de muito cedo trabalhar com entrevistas, com inquéritos para turistas, sobretudo suecos, mas em geral escandinavos. Mas nasceu, portanto, estamos a falar de um brasileiro que nasceu numa favela, filho de pais estrangeiros, e que emigrou para um país bastante desenvolvido, porém sempre agarrado ao turismo. Algumas fases, sim. Eu tive várias fases na vida em termos de trabalho e algumas fases foram muito ligadas ao turismo. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, eu comecei com duas coisas que poucos fazem. Porque enquanto eu estudava na Universidade de Estocolmo, eu fui lavar pratos no restaurante. Eu comecei no turismo a lavar pratos no restaurante. Depois tive outros trabalhos em restaurante, tive trabalhos em hotéis, fiz trabalhos de inquéritos com turistas e isto me deu, sobretudo, uma base de vir de baixo para cima e não de cima para baixo, como consultor. Muito bem, e como consultora, que é agora, enfim, falando do turismo, chegou a Portugal há 6 anos. Quais foram, assim, os 3 fatores que fizeram apaixoná-lo por esta terra? Sobretudo, a simpatia do povo português. São extremamente simpáticos e recebem os estrangeiros de uma forma exemplar. E pronto, isto para mim foi muito importante. O segundo foi a diversidade cultural. Portanto, num país razoavelmente pequeno, nós encontramos uma grande diversidade, tanto cultural, étnica, etc. Quando comparamos, por exemplo, os loiros que existem, as loiras que existem no norte de Portugal com outro tipo mais, digamos, não sei, mais saloio, talvez, e depois no sul com as influências moiras. Então tem tudo, e isto influencia tanto a etnia quanto a cultura. Portanto, é uma riqueza extraordinária. É uma riqueza que o Jacques critica bastante. Em todos os seus livros é bastante crítico em relação ao que os portugueses fazem com o seu património. Em termos de que tem um enorme potencial e ainda não descobriram como utilizar este capital. E, sobretudo, para o turismo, porque em vez de fazer um turismo geral, que é algo que já está inteiramente ultrapassado, há mais de 10, 15 anos, ninguém mais faz isto, nós continuamos com aquela ideia de sol, praia, golfe, etc., em vez de
é utilizar a riqueza que nós temos, por exemplo, para o turismo voltado para os muçulmanos. Nós temos ali uma grande arquitetura moçárabe, uma grande tradição moçárabe no Alentejo, não só. Nós temos uma grande cultura romana, com influência romana, por exemplo, em Conímbriga e não só. Enfim, nós temos uma grande diversidade de poder atrair turistas que estejam interessados justamente nestes aspectos. Já, como consultora que é em Portugal, independentemente do Algarve, que é o principal destino da maior parte dos turistas, o que é que, se agora tivesse uma pasta de turismo ou pudesse, enfim, fazer uma consultoria ao nosso governo que acabou de se formar, entre aspas, que conselho é que daria? A primeira coisa é o turismo de saúde, ou seja, nós temos dentistas, nós temos ótimos oftalmólogos, nós temos uma série de... Mesmo que para o setor público eles não estejam tão disponíveis, mas como clínicas privadas, eles estão disponíveis. E vir para cá, em vez de ir, por exemplo, para a Tailândia ou, por exemplo, para o Brasil, é muito mais barato eles virem do norte da Europa, sobretudo os países nórdicos, Alemanha, etc., fazerem esses tratamentos em Portugal do que ir para a Tailândia. Muito bem. E menos riscos, e menos riscos. Turismo também. de saúde, que outro polo? Um outro, penso eu, é fortalecer muito o turismo de natureza. Foi por isso que eu escrevi um livro que se chama Empreender Turismo de Natureza. E por quê? Porque nós temos uma natureza espetacular, extremamente variada, numa área razoavelmente curta. Então, o turista poderia ver muitas coisas diferentes em poucos dias, se ele não quisesse ficar muito tempo. O Jack também advoga muito no seu livro, aqui no Futuro do Turismo, que devíamos pensar mais não no turismo de massas, nos ditos, enfim, nos ditos hotéis com 500 quartos, mas sim num turismo em que nós conseguimos ver o Portugal real e a terra, ter contato com a terra, com a natureza. Onde é que acredita que isso seria possível em Portugal? Está a falar de zonas do interior? O litoral já está muito saturado? Onde é que advoga que isso poderia ser? Eu diria que o litoral sul está saturado, mas os outros litorais não estão saturados. Aí ainda nós encontramos pequenos, aquilo que nós chamamos de hotéis boutique, portanto, hotéis familiares, hotéis com talvez 30 quartos apenas, e até menos, até com 12 quartos, e que tem um atendimento espetacular, tem uma natureza espetacular, tem uma gastronomia fantástica, vinhos maravilhosos. Tudo isto é muito mais atrativo para um turista que vai gastar, digamos, 150 euros por dia fora a hospedagem e que hoje gasta 30, 40, 50 euros por dia. A nós não interessa fazer concorrência, como, por exemplo, Marrocos, Tunísia, Egito, Turquia. Esqueçamos este tipo de turista que gasta pouco. Nós precisamos focar, devido à nossa qualidade, em turista que gasta muito. Só que este turista não quer ser um entre 1 milhão. Ele quer ser tratado como John ou Erika. Pelo nome próprio. Sim. Mas isso aí também foi um bocadinho o foco, quando fala em turismo de massas, muito se falou no golfe, não é? E o golfe até é um desporto que... Enfim, que consta que atrai pessoas que deixam cá dinheiro, turistas que deixam cá dinheiro. Concorda com isso? Acha que há muito turista por esse mundo fora que não é propriamente desportista, ou também poderá ser, mas que quer exatamente, se calhar não gastar 150, mas não se importa de gastar 300 por dia? Onde é que esses turistas estão? Quais é que são os principais polos? Eles estão em França. Os nossos concorrentes são, sobretudo, a França. Também a Itália, mas sobretudo a França. A Croácia começa a despertar como um grande concorrente. Nós temos que ter muito cuidado no turismo de qualidade. No turista de baixo nível, os concorrentes foi os que eu citei antes, a Turquia, Marrocos, etc., que eu acho que não devemos concorrer com eles. Eu penso que o golfista já vem para o Algarve, já vem para Portugal. Portugal já é um país muito conhecido entre os golfistas. Nós não precisamos fazer mais campanhas para trazer os golfistas. Os que já vieram gostam e voltam. O que nós precisamos fazer é que com que eles não fiquem isolados, como hoje eles ficam em resorts e não saem dos resorts. E é pena porque eles não têm contacto com a excelente gastronomia que nós temos, com os vinhos locais que nós temos. Porque no restaurante do resort
partem do princípio que o turista inglês, por exemplo, prefere beber os vinhos franceses ou espanhóis, prefere as comidas de outros países. Portanto, o turista que fica no resort, ele não tem contacto com a realidade portuguesa. E eu tenho a impressão... Algumas exceções. Há exceções, eu posso testemunhar algumas exceções, claro. exceções. Então, eu tenho a impressão que o que nós precisamos é dinamizar o cluster de turismo para que o resort, ou aquele que vem para golfe, não fique só no golfe. Tenha muitas outras atividades. Está a falar aqui de abrir uma série de outras atividades, atrair o turista para cá, mas através disso diversificar um bocadinho para que deixem mais valor acrescentado e mais add valor ao país, não é? Exatamente. Dito isto, já que relativamente às atividades do mar, e sendo que Portugal é um país com uma costa fantástica, como todos sabemos que a temos, o que é que o turismo, em termos do turismo marítimo, chamemos assim, está ou não? É uma aposta do governo? Acha que não? Tem sido esquecida? Ainda não tem sido esquecida, mas hoje nós temos excelentes materiais, excelentes grupos que estão a desenvolver. Mas, por exemplo, windsurf, surf, vela... Isso já está, mas todo o resto está dinamizado, mas acha que está dinamizado? Está. Mas falta, por exemplo, mergulho falta board, vários tipos, bodyboard, etc. Há muitas outras atividades no mar que nós precisamos dinamizar. Em termos de surf e golfe, e surf e vela, eu acho que já está mais ou menos. Agora, há outras atividades no mar e eu tenho a impressão que é isto que precisa ser dinamizado. E, sobretudo, o mergulho. Nós temos alguns sítios, por exemplo, Portimão, que já têm navios que meteram lá para baixo para enriquecer aqueles que já estavam lá embaixo e que são lindíssimos, é uma área lindíssima, mas lá fora não sabem disso. Então, os mergulhadores nórdicos, norte-alemães, etc., estão a ir para as Filipinas, para a Indonésia, fazer mergulho por desconhecer o potencial que nós temos em Portugal para mergulho. Portanto, o seu conselho é não só atrair os de fora, como sobretudo os que estão cá dentro, também viajem dentro de Portugal. Exato. Está a acompanhar, então, também o pedido público do nosso Presidente da República. Exatamente. Eu acho que foi muito adequado aquela solicitação dele. O problema em Portugal é que há programas de animação que estão muito concentrados em julho e agosto. Isso me faz pena, porque nós poderíamos, através dos programas tipo o Algarve, que, ao contrário do que fazem hoje, de estimular a animação durante os meses de julho e agosto, se fosse durante abril, se fosse outubro, setembro, nós aproveitaríamos a infraestrutura já existente de hotéis e, desta forma, nós poderíamos otimizar a receita dos hotéis e, ao mesmo tempo, desconcentrar o turismo. Porque hoje, aqueles que fazem animação de turismo, por exemplo, no Algarve agora, eles estão ocupadíssimos em julho e agosto e não conseguem dar um excelente atendimento que conseguem dar em abril. Portanto, ao fim e ao cabo, transformar o turismo como uma atividade, enfim, anual e não sazonal. Exatamente, que é o que faz, por exemplo, a Espanha. Em Espanha, a estação turística começa mais ou menos no início de março, por exemplo, em Valência, com as festas de Falla, que são justamente nesta ocasião e que pontua o início do ano turístico e vai até novembro. As grandes festas das padroeiras e festas religiosas... Sim, nós também as temos. Nós também temos. Temos, com certeza. Pois, não é? O que nós precisamos é acentuar aquelas festas que são fora dos meses junho, julho e agosto. Torná-las pontos de atração turística. Exatamente. Muito bem. Jacques, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Muito obrigada por nos ter acompanhado em casa. Neste momento de crise em que os últimos dados apontam para a maior parte dos portugueses a viajarem dentro de Portugal, nada como ler um pouco sobre turismo em Portugal. Por isso, até para a próxima semana. E já sabe, se nos quiser enviar sugestões, não hesite. Estaremos cá na próxima semana, quem sabe, com a sua opinião. Obrigada.